Queridos amigos, muita paz a todos, muita alegria, muita satisfação estarmos juntos em mais um momento de encontro, de reunião, aonde procuramos, nesses momentos de reflexão e de paz, fortalecer os nossos laços de amor e fé com Jesus Cristo, nosso Senhor. Cada um desses momentos de reunião é um momento de fortalecermos esses laços, para que os ensinamentos do Evangelho possam pairar fundo em nossos corações, fazer morada verdadeira em nossas vidas e, tornando-nos pessoas melhores, ajudarmos para que o mundo inteiro possa ser melhor, porque essa é a tarefa de cada um de nós enquanto estar na Terra, colaborar na construção de um mundo novo. Que Deus nos abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião, mais um encontro. Nós vamos então ler uma página para logo em seguida fazer a nossa oração. Meu nome é Eduardo Ferreira, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ler então a nossa página. O título é Impedimentos. O livro é o livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Impedimentos. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época, e sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim, também na aquisição de vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo o fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge um impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Emmanuel. Vamos então fazer a nossa oração. Bom e amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, em clima de paz, de harmonia e de amor, procurando, Mestre, sintonizar com o Teu pensamento divino, a fim de que nossas almas se elevem cada vez mais para poder compreender em toda a sua totalidade, a sua plenitude, a sublimidade dos Teus ensinamentos redentores. Meu Mestre querido, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa todas as almas para que estejamos sempre na senda do bem e fortalecendo pelas mensagens que a doutrina espírita nos traz, sejamos verdadeiros cristãos, verdadeiras pessoas de bem, como o Senhor nos ensinou. Abençoa-nos em mais um momento de reflexão. E que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado por tudo e graças a Deus.
Bom, meus amigos, mais uma vez, muita paz a todos, sejam todos bem-vindos, é uma alegria imensa estar com todos aqui. O meu nome é Eduardo Ferreira e hoje nós vamos refletir um pouco a respeito do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mais especificamente, dos itens 10 a 12, muito se pedirá àquele que muito recebeu, ou muito se pedirá àquele a quem muito foi dado. São palavras de Jesus que Allan Kardec, com muita sabedoria, destrincha, discorre no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que Deus nos abençoe e seja conosco. Quando nós olhamos no título desse capítulo, essa frase, muitos os chamados, poucos os escolhidos, ela pode parecer a princípio estranha, porque pode soar que Deus escolhe aqueles que serão felizes, aqueles que herdarão o reino dos céus, aqueles que receberão a felicidade no mundo espiritual, aqueles que serão abençoados pelas alegrias da vida. Na verdade, todas essas alegrias e essas bênçãos estão disponíveis para todos nós, desde que façamos por merecê-la. Ninguém é privilegiado nas leis de Deus. Ninguém recebe de presente benefícios que não tenha feito por merecer. Cada companheiro que tenha um desenvolvimento maior a nível intelectual ou que tenha um desenvolvimento maior a nível moral, nada disso foi presente do Criador. É porque esses companheiros já trilharam um caminho maior na sua evolução do que nós outros, que chegaremos lá aonde ele se encontra. Isso, então, nos demonstra esse processo de evolução e de crescimento moral e espiritual, nos demonstra que Deus não tem preferência, nem escolhe absolutamente ninguém para herdar a felicidade. Ele quer sim que nós façamos a nossa parte e construamos o nosso futuro dentro das nossas ações, dentro das nossas atitudes, dentro de cultivarmos aquilo que é o certo, aquilo que é o nobre, aquilo que é bom, aquilo que é o correto. Portanto, essa frase de Jesus, muitos os chamados, poucos os escolhidos, ela deve ser interpretada como uma reflexão. Ela deve ser interpretada como uma reflexão de que não é Deus propriamente que escolhe. Na verdade, nós é que nos escolhemos pelas nossas ações. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Poderíamos traduzir também essa frase da seguinte forma: todos são chamados. E os escolhidos são aqueles que se escolhem, ou seja, aqueles que assumem consigo mesmo a tarefa de seguir o caminho do bem. Esses são os escolhidos. Mas não são escolhidos porque Deus preferiu, são escolhidos porque eles se escolheram, no sentido de que adotaram uma postura correta, de bondade, de caridade, de amor ao próximo. Então, os escolhidos são aqueles que se escolhem, ou seja, que adotam essa postura correta para fazer uma caminhada nobre, para fazer uma caminhada digna, para fazer uma caminhada onde a caridade, a fé, a esperança brilhem em seu comportamento de forma muito mais pujante do que seria em qualquer situação normal. Isso feito então, isso posto, leva-nos a uma reflexão de como a nossa responsabilidade é individual, mas nós temos que prestar contas de tudo aquilo que nos é dado. Por isso que a segunda frase, que é a nossa reflexão dessa noite, e que está no item 10 desse capítulo 18 do Evangelho, é intitulada Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado. Porque quanto mais nós recebemos de condições por parte da divindade, tanto mais teremos que prestar contas desses mesmos recursos. Quanto mais recebemos, mais teremos que prestar contas. Então, muito se pedirá a quem muito foi dado. Por exemplo, uma pessoa que tem grandes recursos financeiros, tudo que possuímos nos foi dado pela bondade de Deus. Ora, a pessoa que tem muitos recursos financeiros terá naturalmente que prestar contas do que fez com esses recursos. Aquele que não tem muitos recursos não terá que prestar contas dos recursos financeiros, poderá prestar sim de outras
outros talentos, outras virtudes que possua, mas os recursos financeiros não, porque a pessoa não possuía. Mas nós teremos que prestar conta de tudo aquilo que temos e que nos foi concedido por Deus. Imaginemos, por exemplo, um patrão que tem alguns empregados e ele então dá uma tarefa para cada empregado. Naturalmente, ele vai querer saber de cada empregado o que fez e por que deixou de fazer, poderia ter feito mais. Se existe alguma justificativa, por que ele desistiu da tarefa, o empregado terá que prestar contas ao seu patrão. Assim também somos nós diante de Deus. Deus deu a cada um de nós uma tarefa. Cada um tem uma tarefa na vida. Só que essas tarefas, embora sejam diferentes, de acordo com a missão e com a evolução de cada um, elas têm um ponto em comum, que é a bondade. Independente do lugar que você more, independente do seu país, da sua profissão, da sua família, do seu bairro, independente de qualquer coisa, você tem uma tarefa a cumprir, que é diferente da minha, que é diferente do outro, porque cada um tem a sua. No entanto, nós temos uma tarefa em comum que norteiam todas as missões, que é a vivência da caridade ensinada por Jesus. Quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ele estava dando o símbolo e o sinal verdadeiro para que venhamos a cumprir bem a nossa tarefa na terra, através dessa vivência do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. São as palavras de Jesus que brilham no Evangelho e nos servem de roteiro, de norte, para que tenhamos uma vida correta, uma vida digna, uma vida realizadora. Então, muito se pedirá àquele quem muito foi dado. Aquele que muito recebeu terá que prestar contas daquilo que recebeu. E isso vale para a vida material e vale, acima de tudo, para a vida espiritual. Jesus disse, nessa belíssima passagem para os apóstolos, que se fosseis cegos não terias pecado, mas agora vedes, e como vedes, aí então reside o vosso pecado. Notemos a sabedoria dessas palavras. Se fosseis cegos, não terias pecado. Por quê? Porque o cego, como ele não vê, naturalmente ele não sabe direito aquilo que está fazendo em certas situações. Então, óbvio, ele não pode ser punido por aquilo. É como se eu, por exemplo, não tivesse as mãos e alguém fosse me punir porque eu deixei de escrever alguma coisa. Ora, é impossível que eu escreva porque eu não tenho as mãos. Nessa simbologia, se eu não tiver as mãos. Mas então seria impossível. Como que alguém iria me cobrar, iria brigar comigo porque eu deixei de escrever, que eu deixei de assinar, se eu não tenho as mãos? Não tem como cobrar algo de alguém se alguém não tem como dar aquilo. Cada um de nós dá aquilo que tem. Ninguém dá o que não possui. Portanto, dessa forma, dessa maneira, nós vemos que eu não poderia ser cobrado por escrever se eu não tivesse as mãos. Assim como o cego na passagem de Jesus. O cego, se fosse cego, não terias pecado, porque o cego não está vendo qual é o pecado que ele vai ter. Mas agora vedes, e como vedes, em vós reside o vosso pecado. Olha a sabedoria das palavras. E isso vale para tudo. E o que Jesus quer dizer? Que se agora vedes e como vedes reside o vosso pecado, é porque possui mais condições e mais informações. Então, logo, a responsabilidade é maior. Então, quanto mais o conhecimento, mais responsabilidade se possui. O mesmo acontece com aqueles que têm um conhecimento no campo da ciência, no campo da religião em especial. Nós, por exemplo, que somos cristãos, que somos religiosos, cristãos em geral, e os espíritas em particular, temos um conhecimento da moral cristã, temos um conhecimento da imortalidade da alma, temos o conhecimento da responsabilidade dos atos, temos o conhecimento dos ensinamentos que vêm dos céus até nós, e isso nos traz uma responsabilidade, porque não podemos dizer eu não sabia, porque nós sabemos. Nós não podemos fazer um mal a alguém e dizer eu não sabia. Quem pode dizer eu não sabia é a pessoa que nada sabe,
que realmente não sabe, que não conhece nada e que somente aprendeu maldades, ela pode alegar que não sabia alguma coisa. Agora, nós que conhecemos a boa educação, nós que tomamos contato com a mensagem religiosa, seja essa religião qual for, e que ouvimos atentamente dizer que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, que nós temos que fazer o bem, que Deus quer que nós nos amemos, que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós sabemos disso, nós não temos desculpas e não poderemos dizer eu não sabia, porque sabemos. Quando alguém não sabe, ele tem todas as justificativas do mundo, mas quando sabe, por que não fazer se nós sabemos? E quanto mais o nosso conhecimento, mais nós sabemos. E, óbvio, maior é a nossa responsabilidade. Aí alguns companheiros podem estar pensando, mas então é melhor não saber, porque aí eu não terei responsabilidade. Não, porque quanto mais nós sabemos, maior a responsabilidade, é evidente. Mas maior a nossa evolução, logo, maior é o mérito, maior é a felicidade, maior é o prêmio do bem que se faz. Então, quanto mais nós sabemos, maior é a responsabilidade, mas maior também é o ganho. Maior também é o benefício, maior também é o mérito. Isso tudo é a nossa evolução. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo ensinamento. Olha que sabedoria, meus irmãos. Essa frase, ela resume todas as nossas obrigações. Amai-vos, o primeiro ensinamento, ou seja, o amor em primeiro lugar. E instruí-vos, eis o segundo ensinamento, ou seja, a instrução logo em seguida. O que é a instrução? É o aprendizado em geral. É a leitura, é o conhecimento, é tudo que aprendemos de bom. Quando nós colocamos o amor em primeiro plano e a instrução logo em seguida, nós então entendemos essa realidade de crescimento moral e espiritual e da nossa evolução como seres imortais, para que venhamos a fazer valer verdadeiramente a nossa vida na Terra. Essa realidade divina de que quanto mais nós sabemos, maior é a responsabilidade, de que muito se pedirá àquele que muito recebeu, pode ser comparado até com as leis da terra. Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel disse certa vez que chegará o dia que as leis humanas serão tão amadurecidas que estarão praticamente iguais às leis de Deus. Porque as leis de Deus são perfeitas, as leis da terra são imperfeitas e elas vão se aprimorando. As leis humanas, elas vão se ajustando aos poucos. Chegará o dia, com o passar dos séculos e dos milênios, que as leis humanas serão tão bem feitas que serão praticamente iguais às leis de Deus. E quando nós olhamos isso, nós vemos que as leis humanas, elas se esforçam por manter a ordem, e vemos que nesses ensinamentos também nós percebemos um reflexo, uma similitude de ideias nessa prática. Por exemplo, quando Jesus diz nessa passagem: muito se pedirá àquele que muito recebeu, que maior responsabilidade quanto mais lhe foi dado, vemos que na terra também é assim. Maior é a responsabilidade daquele que mais sabe. Aquele que nada sabe, que não tem consciência dos seus atos, a responsabilidade é menor. Se uma pessoa saudável, inteligente, lúcida, comete um crime, isso tem um peso perante a lei. Mas se uma pessoa doente mental, que não sabe o que faz, que não tem noção das coisas, comete o mesmo crime, isso tem atenuante pela deficiência da pessoa, ela não sabia o que ela estava fazendo. O outro, que é saudável, que é lúcido, que é inteligente, sabia plenamente que estava cometendo um crime. Aquele outro que é doente não sabia que estava cometendo um crime. Então, óbvio que a punição, a pena dele, se é que terá alguma pena, o tratamento, enfim, o que acontecer com ele terá um impacto menor a nível de justiça do que aquele outro que sabe mais. É assim que a lei de Deus procede. E as leis humanas, elas vão
acompanhando, comparando e trabalhando em cima desse mesmo contexto para ir evoluindo até se aproximar das leis de Deus. Mas já vemos uma similitude, desde já, na qual o ser humano tenta trazer essa realidade da responsabilidade, que muito se pedirá, aquele a quem muito foi dado. E isso é premente, meus irmãos, porque vemos na Terra hoje quantos e quantos companheiros que possuem grandes responsabilidades utilizam-nas para o mal, o que é lamentável, Políticos no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro, que se corrompem, movimentando milhões que deveriam ir para o povo, para salvar vidas, para matar a fome da população, são desviados. E, no entanto, as pessoas morrendo porque recursos financeiros que deveriam ser utilizados estão sendo desviados. Essas pessoas acabam matando mais do que alguém que cometeu um crime. Embora se alguém cometeu um crime também está errado, obviamente. Mas aquele outro que desviou milhões tem muito mais responsabilidade, porque teve todas as oportunidades na vida, todas as condições e provocou muito mais mortes e misérias. Terá que responder muito mais seriamente diante das leis de Deus. E se não responder na terra, quando desencarnar e chegar ao mundo espiritual, terá que ter um encontro com a própria consciência. Porque ninguém foge da própria consciência, meus amigos. Podemos fugir uns dos outros aqui na terra, podemos nos esconder, podemos nos isolar para que ninguém nos encontre, mas de Deus ninguém foge, a Deus ninguém engana. E quando morrermos, teremos um encontro com a própria consciência. A nossa consciência sabe tudo o que nós fazemos de bom ou de ruim. E isso virá à tona cada vez mais, especialmente quando partirmos para o outro lado. Aqui na terra podemos esconder, as pessoas escondem, cometem um crime, esconde. É o marido que trai a esposa, é a esposa que trai o marido e acha que ninguém viu, ninguém soube. Mas a consciência sabe e Deus sabe. E chegará o dia que a consciência nos pedirá prestação de contas e nós não teremos mais como esconder os males cometidos. Por isso a necessidade premente de o quanto antes assumirmos o caminho do bem, assumirmos o caminho da bondade. Errar, todos erramos, claro, todos cometemos equívocos, mas não nos acomodar no erro, levantarmos e seguirmos em frente fazendo o bem, porque esse é o segredo da vida na terra. Sobre essa questão de que os que conhecem têm mais responsabilidades, eu me lembro sempre da história de Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo de Sacramento, Minas Gerais. Realizou um trabalho maravilhoso no princípio do século XX aqui no Brasil, na doutrina espírita, ajudou inúmeras pessoas, divulgou a mensagem de Jesus com tanto afinco, um verdadeiro apóstolo. E Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, como já dissemos, ele certa vez escreveu um livro sobre a vida de Eurípides e uma mensagem sobre Eurípides através de Chico Xavier, e nessa mensagem ele diz que certa vez Eurípides, quando estava na Terra, ele se sentiu desdobrado do corpo, ou seja, o espírito se desdobrou do corpo, como acontece no sono e nos sonhos, que o Espiritismo nos ensina que o sono e o sonho é o momento que o espírito se desprende do corpo. Desse jeito, dessa maneira, o espírito tem momentos de desprendimento, de momentos do sono, mas em algumas ocasiões muito especiais pode acontecer esse desdobramento em outras situações, mas não é tão comum. Emmanuel diz que Eurípides, quando estava na Terra no princípio do século XX, que aconteceu um momento de desdobramento com ele, um momento de êxtase espiritual, que ele foi levado, ele se sentiu desprendido do corpo e ele então se sentiu como que sendo carregado, sendo levado, subindo, e o seu espírito ia subindo, e ele foi levado a altas esferas espirituais, lugares de muita sublimidade do mundo dos espíritos. E então diz Emmanuel que Eurípides olhou e havia um homem ajoelhado, orando e chorando. E quando ele se aproximou, que ele olhou bem, era Jesus, nosso Senhor. Eurípides foi um missionário que Jesus enviou à Terra.
E esse momento de desdobramento foi para fortalecer a grande missão que ele tinha para desempenhar no mundo. Eurípides, então, naquele momento, ele olha para o Senhor, vê Jesus chorando e lhe pergunta: mestre, por que choras? Pelos sofredores e desvalidos do mundo? E Emmanuel diz que Jesus olha para Eurípides e diz: não, Eurípides, nesse momento em especial, não oro pelos sofredores na terra. Oro sim pelos que conhecem a verdade e não têm a coragem e a dedicação de praticá-la. Nesse momento não oro pelos sofredores ou pelos ignorantes, embora eles mereçam oração também. Mas nesse momento eu estou orando mais pelos que conhecem a verdade, aqueles que tomaram contato com o conhecimento superior, mas não a praticam. É por esses que eu oro, Eurípides, nesse momento. E Eurípides guardou para sempre aquela lição e foi levado de volta ao seu corpo físico. E quando chegou na terra, então ele despertou com a lembrança desse encontro e deu prosseguimento ainda com mais afinco à sua tarefa, à sua mensagem de luz, a divulgação do Evangelho Redentor e a ajuda mais variada no bem e na caridade a todos aqueles que estavam à sua volta. Veja as palavras de Jesus, que sabedoria, Eurípides. Choro e oro pelos que conhecem a verdade, mas não a praticam. E esses que conhecem e não a praticam serão ainda mais cobrados, porque conhecem mais, como dissemos. É como numa escola. O aluno que já está acostumado a tirar notas baixas, os professores já não vão estranhar se ele tirar uma nota baixa, porque ele já tira. Mas aquele aluno que só tira notas altas, no momento que tirar uma nota baixa, ele será mais cobrado. Fulano, o que houve? Por que o seu rendimento caiu? Está acontecendo alguma coisa? Ou está com algum problema em casa? Todos vão querer saber o porquê. Porque ele sabe mais. Então, naturalmente, a observação dele, em cima dele, é maior. E nós teríamos inúmeros exemplos para citar sobre essa passagem maravilhosa, quando o apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo, quando Paulo se converteu a Jesus na estrada de Damasco, quando viu Jesus ali, ele ainda não era Paulo, era Saulo, ele mudaria seu nome depois, mas quando ele, Saulo, que havia perseguido os cristãos, que havia tendo sido um dos pioneiros da perseguição ao cristianismo, que colaborou na morte de cristãos como Estevão, por exemplo. Saulo, naquele momento, partia na estrada de Damasco para encontrar com Ananias, que era um discípulo de Jesus, que ele ia perseguir, quando no caminho, então, ele vê Jesus, que já havia sido crucificado, mas Jesus lhe apareceu. Lhe apareceu e ele, então, tomba do cavalo que estava, e aquela luz muito forte lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então percebe que Jesus era realmente o Messias, porque ele... E embora esses conhecimentos que ele possuía como doutor da lei, ele estava seguindo um caminho equivocado de perseguições, até que ele despertou para a bondade, para a caridade, para o amor verdadeiro e entregou a sua vida pelo ideal maravilhoso do Evangelho de Jesus. E deu uma contribuição enorme. Essa é a tarefa, meus irmãos. Quanto mais conhecimento tivermos, quanto mais noções, quanto mais entendimento sobre as grandes verdades, mais responsabilidade teremos, mas também mais alegrias, mais felicidade interior, mais paz no coração, mais méritos, tudo mais no campo do crescimento moral e espiritual. Portanto, o grande caminho da vida, meus irmãos, é o que o Espiritismo ensina. Fora da caridade não há salvação. Que é a mesma coisa que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que o amor e a caridade sejam sempre o grande farol das nossas vidas. E que a luz do Evangelho do Cristo possa brilhar em nossas almas, para que esse amor verdadeiro povoe nossos corações, tornando-nos cada vez melhores, cada vez mais pessoas de bem, dedicadas ao bem do próximo e construtores de um mundo melhor. Porque muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Sejamos aqueles que são escolhidos, que se escolhem,
porque decidimos, por conta própria, seguir o caminho do amor e da caridade. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, pela presença, deixar um abraço, um beijo no coração de todos e que possamos, nesses momentos que a humanidade atravessa, de pandemia, fortalecer a presença de Jesus em nós. Jesus é o grande farol das nossas vidas, meus irmãos. Sem Ele não existe a felicidade plena. Fortaleçamos a presença de Jesus em nós. Façamos valer nesses momentos em que o mundo atravessa grandes transformações, utilizemos esses momentos para crescer. Utilizemos esses momentos, ao invés de nos amedrontar ou diminuir a nossa fé, aumentemos a nossa fé, aumentemos a dedicação. Vamos utilizar esses momentos para crescer ainda mais nos nossos valores, para darmos a nossa contribuição na construção de um mundo novo. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de paz e tranquilidade. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe. Que Deus, em sua infinita misericórdia, ilumine o mundo, abençoe a terra e abençoe a cada um de nós, para que sejamos cada dia melhores, vivendo o bem, o amor e a caridade. Se conosco, Senhor, abençoando a todos. Muito obrigado por tudo e graças a Deus. Muito obrigado a todos, muita paz e fiquemos com Deus.